Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz, Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a sua palavra foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. O verso de número 2 e 3 diz assim: louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Feche teus olhos, vamos orar, vamos dar início ao culto desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus. Agradeça a Ele pela semana que está começando e por você poder apresentar o primeiro dia da semana ao Senhor. Que sua semana seja uma semana abençoada e de paz. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque reconhecemos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. E como Teu povo, alcançado pela Tua graça, nós viemos aqui adorar-Te, bendizer-Te. Viemos aqui engrandecer o Teu nome, porque só Tu, ó Deus, és digno de louvor e de adoração. Seja exaltado, Deus, neste lugar. Seja exaltado nesta manhã, no nome de Jesus. Queremos dar ao Senhor a força do nosso corpo, a disposição da nossa mente, a alegria da nossa alma. Queremos Te engrandecer, ó Deus. Por isso, seja exaltado nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé no seu lugar. Vamos, antes de louvar ao Senhor, vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. O Deus que tem abençoado as nossas vidas, que tem derramado bênçãos sobre nós. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, os seus projetos, para a glória de Deus. Vamos louvar ao Senhor toda sorte de bênçãos. Onde eu for, a Tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa.
prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Por todo lado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo, aleluia! Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalece. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá,
de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. Oh, aplauda o Senhor, aleluia. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas
asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual eu sou, quando Deus desce na terra. Qual eu sou, qual eu sou. Qual eu sou, quando Deus desce na terra. Qual eu sou. E esse eu sou, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse eu sou, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esse é o som, carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o meu som, lá de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Qual eu sou, quando Deus desce na terra. Qual eu sou, qual eu sou. Qual eu sou, quando Deus desce na terra.
ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A igreja pode cantar isso? Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Bom é te adorar e ter essa certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Vá sentando em seu lugar. Aleluia. Tome o seu lugar, o seu assento. Enquanto a gente ouve essa melodia, quando vocês ouvem essa melodia, deixa eu dar alguns avisos importantes, irmãos. A Alicia coloca aí para nós os slides. Deixa eu comunicar algo para os irmãos. Nós estamos assim, estamos aí com algumas necessidades de coisas que temos aqui a fazer na igreja, né? Que eu tenho comentado aos irmãos, eu tenho comunicado sempre aos irmãos sobre isso. Tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda, porta de vidro, a escada, eu quero arrumar aqui algo do altar, precisamos comprar equipamentos para as crianças. Muita coisa para fazer, só que depende de recursos financeiros e é por meio dos seus dízimos e ofertas que a gente consegue ter esses recursos para viabilizarmos isso. Mês que vem agora a gente paga a última das cadeiras, foram 5 parcelas de R$ 1.148. Então nós vamos pagar agora a última dia 10, se Deus quiser. E a gente quer melhorar algumas coisas e a gente vai fazendo dentro daquilo que a gente vai tendo como recursos. De vez em quando um irmão e uma irmã falam, pastor, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Eu falo, eu sei, então vou orar para Deus te prosperar e você dá oferta aqui, diz que a gente vai conseguir fazer. E é assim que as coisas vão acontecendo, tá? Mas aos poucos a gente vai aí arrumando, tá bom? Então nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. André, desliga aquele ventilador para mim, por favor. Obrigado. Bem, estamos aqui refletindo sobre o desafio de criar e educar filhos nos dias atuais. É uma série. Nós vamos encerrar ela agora no mês de dezembro. Tem muita coisa que a gente está refletindo sobre isso. Tá? E por que a gente tem meditado sobre esse assunto? Porque é um assunto extremamente urgente. O desafio de criar e educar filhos nos dias atuais. Sempre foi um desafio. E eu tenho dito aqui, desde a primeira mensagem desta série, de que ter filhos é uma bênção. Na perspectiva bíblica, ter filhos é uma bênção. A gente vive num tempo hoje que algumas pessoas têm visto filhos como um fardo. Essa não é a visão bíblica, não. A visão bíblica, a visão do reino de Deus é que filhos são bênção para a nossa vida. E essa série, como eu tenho falado aqui, se encaixa para 3 grupos de pessoas. Aqueles que têm filhos, aqueles que ainda não têm filhos e terão, e aqueles que não podem ter filhos, porque você vai poder também entender princípios e orientar a outros. Estamos falando muito sobre isso. Provavelmente hoje eu também quero falar algumas coisas aos filhos. Tenho falado muito aqui aos pais, mas também quero falar aos filhos. E por que essa série? Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. O que nós temos que entender? Nós somos cristãos. Você que entregou a vida a Jesus e fez dele o Senhor da sua vida, você vive agora debaixo de uma nova realidade. Obrigado, William, Deus te abençoe. Você e eu vivemos agora debaixo de uma nova realidade. E qual é a realidade que a gente vive? A realidade do reino de Deus. Os princípios que conduzem e norteiam a nossa vida são os princípios do reino de Deus. Todo ser humano viverá a sua vida a partir de um padrão de mentalidade. Escute isso. De vez em quando eu falo isso aqui na igreja e vou falar de novo. Sua vida e a minha
é o retrato da mentalidade que temos. Sua vida é o retrato da sua mentalidade. Minha vida é o retrato da minha mentalidade. A vida que a sociedade vive é o retrato da sua mentalidade. Se nós quisermos viver melhor a nossa vida, precisamos investir no nosso padrão de mentalidade. Eu gosto muito de falar isso em palestras e aulas que eu dou, tanto aulas de teologia quanto aulas no ambiente secular, vamos assim dizer. A gente vive a partir do padrão de mentalidade que a gente tem. Então nós estamos tentando entender aqui os valores e princípios do reino de Deus, para termos uma mentalidade de como viver as nossas vidas, e nesta área de criar e educar filhos, viver segundo os princípios do Senhor. Daí porque estou tentando mostrar a vocês o desafio de educarmos os nossos filhos segundo os princípios do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você não é apenas um evangélico que congrega numa igreja local. Você é o cidadão do reino de Deus, uma cidadã do reino de Deus. E o padrão de mentalidade que nos conduz é o padrão de mentalidade do reino de Deus. Semana passada, próximo slide, a gente começou a falar sobre sabedoria. E eu não terminei. Ensine sabedoria aos seus filhos. E eu quero também falar alguma coisa aos filhos hoje, se der tempo. Em nenhum outro lugar você vai ouvir sobre isso. Em nenhum outro lugar deste mundo. Somente na igreja de Jesus, aqui ou em qualquer outra comunidade cristã, você vai ouvir princípios bíblicos de como conduzir seus filhos. Eu conversava com minha cunhada esses dias, a Gilmara, e ela comentava comigo de uma amiga dela, do seu relacionamento, que está desesperada, não sabendo como fazer com sua filha que entrou na adolescência, os caminhos que a filha dela está trilhando. E a Gilmara comentou comigo que essa amiga está quase que desesperada, não sabe o que fazer. Em nenhum outro lugar você vai ouvir sobre isso, somente no meio da igreja do Senhor, no meio do povo de Deus. Semana passada começamos a falar sobre isso. Ensine sabedoria aos seus filhos. Então vamos entender sobre isso. Olha o que diz lá Provérbios 10:1. Próximo slide. Fala assim: o filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Falamos sobre isso. Um filho que é sábio consegue alegrar o coração de seu pai, mas um filho que é tolo, até o coração da mãe, que é mais dócil, mais amável, mais sentimental, até uma mãe fica profundamente triste quando vê um filho sem sabedoria. Por isso, você que é pai, você que é mãe, precisa ensinar sabedoria aos seus filhos. Sabedoria de quê, pastor? Sabedoria para viver. Temos que ensinar aos nossos filhos como saber viver a vida. O próximo slide diz assim: o fato de ensinar o evangelho bíblico aos filhos, de modo algum exime os pais da responsabilidade de educá-los para as questões não religiosas da vida. Você que é um pai crente, uma mãe crente, além de pregar o evangelho e falar da palavra de Deus aos seus filhos, você precisa ensiná-los a viver a vida, ensiná-los a serem sábios. Além das verdades bíblicas do evangelho, há muitas lições vitais de vida que você tem que ensinar a ele, a ela. Ensinar sobre caráter, ensinar sobre integridade, sobre justiça, sobre prudência, sobre discernimento, enfim, ensinar sobre todas as questões práticas da vida. Seu filho, sua filha não tem sabedoria,
É você que deve ensiná-los a serem sábios. O próximo slide diz assim: os pais são encarregados do dever de criar cuidadosamente seus filhos. Pai, mãe, pesa sobre você e sobre mim a responsabilidade de ensinar sabedoria aos nossos filhos em todos os assuntos. Não só no Evangelho, não apenas no Evangelho, mas em todas as áreas. Próximo, a verdadeira sabedoria para a vida é o presente mais valioso que os pais podem lhe dar. O presente mais valioso para o seu filho e para a sua filha não é um celular, não é um videogame, não são roupas, não são viagens. O melhor presente é sabedoria. Eu conheço pais que estão hoje preocupadíssimos pelos caminhos que seus filhos estão trilhando, e esses pais deram tudo de bom para os seus filhos. Deram roupas, viagens, dinheiro, deram aparelhos tecnológicos, só que os filhos não têm sabedoria. Eu sei de pais e conheço pais que estão desesperados por causa disso. O maior presente, meu irmão, minha irmã, que você pode dar aos seus filhos, e você que um dia vai ter filhos, o maior presente é sabedoria. Próximo slide diz assim: como pais, é nosso dever não apenas ensinar os nossos filhos e filhas os conceitos de um viver sábio, mas também, pai e mãe, você precisa ser um exemplo de sabedoria. O seu ensino só terá credibilidade se você for um exemplo. Veja, não é ser perfeito, é ser um exemplo. Um exemplo de alguém que sabe que está caminhando em direção à perfeição. Eu não sou perfeito para os meus filhos. Eu tenho alguns comportamentos de imperfeição. Eles sabem, eles me conhecem, eles vivem debaixo do teto lá da minha casa. Só que eles sabem que o meu pai se esforça, ou que seu pai se esforça para tentar viver de um modo perfeito. E isso te dá credibilidade. Se você se esforçar para ser um exemplo aos seus filhos, você vai ter credibilidade para ensiná-los. O maior legado de um pai, de uma mãe, é o exemplo. Quando um pai ou uma mãe não tem exemplo, não tem credibilidade. Eu comentei aqui, acho que 2 semanas atrás, estava dando uma aula para uma turma de 9º ano. De repente uma aluna falou assim: professor, hoje eu estou morrendo de sono. Falei: por que, minha filha? Ah, professor, porque minha mãe, ela saiu de madrugada para encontrar com o namorado dela e nem me ligou, e eu desesperada ligando para minha mãe, tentando achar minha mãe, e ela nada de me falar. Caramba, olha onde é que para onde as coisas estão indo. A mãe deixou a filha em casa sozinha, uma filha com menos de 15 anos, para sair com o namorado, não deu satisfação, desligou o celular, não falou nada. E a menina ficou desesperada à madrugada tentando encontrar a mãe. A mãe chegou em casa quase 6 da manhã e a filha ainda foi para a escola toda sonolenta. Olha onde a gente está. Olha a inversão de valores, a inversão das coisas. Terrível isso. Próximo slide. Princípios e lições de sabedoria. E aqui é onde eu não tratei semana passada e vou continuar a partir de agora. Ensine seus filhos a escolherem suas companhias com sabedoria. Ensine seus filhos a escolherem suas companhias com sabedoria. A palavra de Deus diz assim, a palavra do Senhor diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes.
Sabia que você pode educar o seu filho, educar a sua filha com as coisas boas e corretas do reino de Deus? Que você pode ensinar princípios e valores e conduzi-los, mas dependendo das pessoas com quem ele se relacionar, ele pode ficar estragado. Não sei se essa palavra estragada é a mais adequada, ou pode estragar o que você fez. Vamos colocar assim. Você pode ensinar os seus filhos e suas filhas, ou seu filho e sua filha, princípios do reino de Deus, mas dependendo das companhias que os seus filhos têm, tudo aquilo que você ensinou pode ser estragado e corrompido. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Alguns dos nossos filhos, quando começam a conviver e andar com alguns tipos de pessoas, podem ter toda aquela herança que receberam sendo destruída por causa das más companhias. E isso é muito sério, muito sério. Você precisa vigiar as pessoas com quem os seus filhos se relacionam. Você precisa vigiar, você precisa estar atento em relação a isso. Quer dizer que você vai agora impedir o seu filho de se relacionar? Não, você não vai impedir, mas você vai alertá-lo. Olha, se você continuar andando com essa pessoa aí, essa pessoa, ela vai te influenciar. E, irmãos, influencia. Não permita que todo o legado que você deu aos seus filhos de ensinamento se estrague por causa de más companhias. Portanto, supervisione com quem seus filhos andam. Lá no nosso condomínio é muito legal. É um condomínio com 3 blocos. Esses dias eu conversava com a pastora. A gente gosta muito ali do condomínio, principalmente pelo ambiente de convívio. Os nossos filhos têm convivido bem ali. Quando a gente chegou no condomínio, o Davi, acho que devia ter 7 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos. Para ele foi ótimo, para conviver ali com os amigos, né? E agora o Gabriel também. Só que lá é o seguinte, ainda mais com o Davi, que é o mais velho. Lá em casa tem um procedimento. Meia-noite eu quero ir em casa, mesmo estando dentro do condomínio. Não foram poucas as vezes, isso é engraçado, em que quando dava 11h30, meia-noite, Davi sobe. E às vezes os amigos dele lá embaixo ficavam até 2, 3 da manhã. Às vezes quando eu ligava, o Davi não subia, aí eu descia. E era só eu chegar, o Davi já, opa, deixa eu subir. Aí os amigos dele disseram que eu era o Batman, porque eu aparecia do nada. Eu aparecia do nada. Pô, seu pai é o Batman, cara, não aparece do nada. Até hoje é assim, tá com 18 anos, tem barba na cara. Não fica até 1, 2 da manhã lá embaixo, não. Não fica. Quem manda na casa sou eu. Eu sou o líder da casa. E na minha casa as minhas regras. Eu não impeço de se relacionar, mas eu supervisiono. Falou? Sobe. Você tem que colocar limites. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos pais aqui na igreja que quase perderam seus filhos por causa de más companhias. Temos pais aqui que travaram guerras violentas de oração para que os filhos não fossem engolidos pelas más companhias. E a gente viveu aqui coisas intensas. Então ensine os seus filhos a escolherem com quem eles se relacionam. A sabedoria pode ser resumida como a capacidade de evitar companhias prejudiciais. Eu falo aos meus filhos um princípio que eu aplico para mim. Você tem que se relacionar com todo mundo. Você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas. Só que você não pode viver a partir do parâmetro delas. Até você que é adulto e você que é pai,
Entenda isso. As más companhias corrompem os bons costumes. As pessoas com quem você se relaciona podem influenciar sua vida. Se você se relaciona com um amigo de trabalho, mas que é uma pessoa imoral, irresponsável, e você vai estreitando um relacionamento ao ponto dela te influenciar, cuidado, tá? Cuidado. Você tem que ter relacionamento com ela, amizade com ela, mas você tem que ver o seguinte: será que o estilo de vida dessa pessoa vai contribuir para mim? Você tem que saber filtrar. E nós temos que ensinar os nossos filhos nisso. Olha o que diz Provérbios 2, eu vou ler para você. Provérbios 2, de 10 a 15, fala assim, ó, sobre companhias. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Não vá pelo caminho de gente que não teme a Deus. Afaste os pés do caminho daqueles que ele segue. Então atente isso. Coloca o próximo slide, por favor, Alicia. Olha o que diz o texto. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio. Você tem que conviver com pessoas que têm algo a acrescentar a você. Mas o companheiro dos tolos sofre aflição. A palavra-chave aqui é companheiro, ou seja, se você vive numa relação profunda de amizade com gente tola, cuidado. Tenha amizade, tenha relacionamento dentro de um certo limite, mas cuidado com o convívio com gente tola, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Olha o que diz o próximo slide, é o texto que eu falei aqui. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A maçã podre. Eu vejo isso em loco, trabalhando com adolescentes, dando aula no ensino médio. A gente vê ali alguns que vão entrando em descaminhos por causa de más companhias. Então ensine os seus filhos a terem relacionamentos saudáveis de amizade. Volta 2, Alicia, por favor. Segundo, olha lá. Ensine os seus filhos a controlarem suas paixões. Adolescentes e jovens que estão aqui, que ainda não casaram, claro, vão casar lá na frente. Seus hormônios estão aflorados. Seus hormônios estão numa vibração. Cuidado com os seus hormônios. Pai e mãe, você precisa conversar com seus filhos sobre sexo. E orientar seus filhos sobre isso. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Eu sei. Vença a vergonha e vá conversar com seus filhos. Você tem que conversar com eles sobre isso. Você tem que ensiná-los sobre a questão das paixões do corpo. Eu já fui adolescente, eu sei como é que é. Os meus hormônios eram afloradíssimos. Eu sei como é que é. E eu coloquei alguns princípios na minha vida. Eu lembro da minha mãe, ela tentando conversar comigo sobre sexualidade. Tadinha, ela ficou até constrangida, eu me lembro disso até hoje. Ela tentou, ela fez a parte dela. Pelo menos ela me orientou. Ela disse assim, menino, cuidado.
Mas eu vi que ela ficou com vergonha, constrangida. Eu lembro disso até hoje, eu tenho a imagem na minha mente. Minha mãe vindo conversar comigo. Minha mãe não tem muita instrução, mas ela tem o temor de Deus no coração. Aí ela me orientou: cuidado, cuidado, cuida do seu corpo. E eu guardei no meu coração. Eu coloquei uma meta para mim, na minha vida. Eu queria casar virgem, e casei virgem, eu e a pastora. Foi fácil? Não foi. Que luta, meu irmão, que luta. Mas no dia do casamento, que vitória. Foi bom. Não vou entrar nos detalhes aqui, senão... Pô, mas falei, Deus, obrigado. Eu orei antes, tá? Eu e a pastora ajoelhando: Senhor, obrigado, e vamos embora. Que maravilha foi. A gente casou virgem. Porque a gente entende que o sexo não é apenas... O sexo não é apenas a satisfação de um desejo instintual do corpo. O sexo tem implicações espirituais profundas. O sexo tem a ver com o selamento da união de dois seres. A gente vive numa sociedade que banaliza o sexo. E os nossos adolescentes e jovens têm ouvido a seguinte expressão: olha, como é que você vai saber com quem você vai casar se você não experimentar antes? Isso não é bíblico. Isso não é princípio do reino de Deus. E nessa, meninas e meninos de 13, 14, 15, 16 anos estão vivendo uma vida sexual em plena atividade. Você fica horrorizado de ver meninas de 14 anos já tendo vida sexual ativa, e meninos também. Falta de orientação dos pais. Os pais precisam ensinar os seus filhos a controlarem suas paixões. Se ensinarmos os nossos filhos a não andarem onde é escorregadio, minimizaremos as oportunidades de eles caírem. Se você ensinar o seu filho, a sua filha, a controlar as suas paixões, a dizer para eles de um modo claro a questão da sexualidade, como administrar, se você não ensinar, vai ser escorregadio. Irmãos, de vez em quando eu converso isso com o Davi, e logo logo vai ser com o Gabriel, logo logo não, daqui a alguns anos. E quando eu converso, eu abro o jogo com o Davi, eu rasgo o verbo, porque desse assunto eu entendo bem, né? Como camarada casado e com uma vida bem intensa nessa área, a gente entende bem. E aí eu oriento. Na perspectiva bíblica, o corpo deve ser reservado para aquele com quem, ou aquela com quem, iremos firmar uma aliança. Então ensine os seus filhos sobre isso. Ensine os seus filhos sobre como controlar as suas paixões e desejos sexuais. Não é sublimar. Eu falo para o Davi, eu sei que não é fácil. Eu sei como é que é. Não é fácil. Os hormônios ficam aflorados, mas é possível controlar. É possível deixar sob controle. Então instrua os seus filhos. Os nossos filhos estão sendo bombardeados com pornografia. A pornografia é facilmente acessada. Irmãos, está gritante o que está acontecendo. Se por um lado a internet via os smartphones é uma maravilha. Que maravilha, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha que fazer algumas pesquisas de informação. Eu tinha que ir na biblioteca da minha cidade, eu tinha que agendar para ir na biblioteca, e chegava lá, só podia ficar 1h30 para pesquisar. Hoje eu tenho tudo na palma da mão, em 1 minuto, qualquer assunto. A internet é uma maravilha, principalmente pelos smartphones. Só que isso aqui, meu irmão, está destruindo a vida dos nossos filhos. Como eu disse para vocês, eu sou um entusiasta de internet. Internet tem tudo de bom que você possa imaginar, tudo. E eu uso demais internet.
Tudo que você possa imaginar tem na internet, de bom, mas tudo de ruim também. E os nossos filhos estão sendo bombardeados com pornografia, com ideologias de gênero do inferno, sendo incutido na mente dos nossos filhos. Vários filmes hoje em dia, seriados, desenhos, com forte apelo à ideologia de gênero. Eu ainda vou fazer uma série de mensagens sobre ideologia de gênero. Ainda vou fazer. Essa ideologia está destruindo a vida dos nossos adolescentes e jovens. E tudo é disseminado pela cultura. Tudo é disseminado pela televisão, por vídeos, por seriados. Tudo é disseminado por meio das mídias digitais. Isso é muito sério, irmãos, o que está acontecendo. Então ensine os seus filhos sobre isso. Vai em frente, Alicia, por favor. Mais um, vai lá. Um, mais outro, mais outro. Outro princípio. Ensine seus filhos a desfrutarem seus cônjuges. Ou seja, diga para ela, olha, tenha sua vida sexual quando você casar. Ai, vai demorar muito, então faz a sua parte, estuda, se organiza e depois casa. Isso é um princípio bíblico. Ensine-os a canalizar as paixões da juventude para fins corretos. Ensine-os especificamente a reservarem suas paixões sexuais para os seus cônjuges, sendo fiéis. E vou lhe dizer, preste atenção, a Bíblia é fenomenal, a Bíblia é fantástica. Se você ler Romanos 1, de 18 a 32, ali existe um diagnóstico divino sobre a condição da raça humana. E Romanos 1, de 18 a 32, apresenta que a raça humana degradou-se moralmente, degradou-se espiritualmente, degradou-se eticamente. E por que a humanidade se degradou? Porque ela rebaixou a glória de Deus, ela deixou de adorar a Deus, e ela foi rebaixada. E nesse rebaixamento, a humanidade se degrada moralmente. E a evidência mais nítida da degradação moral é a sexualidade. Você sabia que os seres humanos, na sua degradação moral na área sexual, são piores que os animais? Sabia? Sabia que os seres humanos, quando estão degradados moralmente, eles chegam a níveis tão baixos de imoralidade sexual que envergonham até mesmo os animais. Quarta-feira, eu fui a um debate na Rádio Betel, 98 FM. Fui convidado, de vez em quando eu estou lá. Aí tinha um pastor que foi o meu debatedor, nós debatemos juntos. Esse pastor, ele mora em Vargem Grande. E aí, num dos intervalos lá do programa, ele compartilhou conosco um problema que ele vive lá na região onde ele mora. Próximo de onde ele mora, tem um lugar onde continuamente tem festa rave. Aí ele falou que está meio insuportável morar lá, porque o barulho da festa rave vai lá na casa dele. É uma luta. Ele falou que o final de semana é um inferno. Falou que a festa fica a noite toda. E ele dizendo, pastor, tudo jovem adolescente, meninas que ficam peladas, que saem peladas, rapazes que ficam nus, seminus. Fala, garotões que saem lá de gravatinha, borboleta e fio dental. Gravatinha, borboleta e fio dental. É a degradação moral. É um nível de rebaixamento de imoralidade sexual que nem entre os animais tem. Só para você ver o nível da degradação moral dos seres humanos. E é por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos. Outra, diz ali, ó, ensine seus filhos
a tomarem cuidados com as suas palavras. Ensine o seu filho a ele saber usar as palavras. A Bíblia fala que quem sabe controlar a língua é como se soubesse controlar um grande navio. A língua, ela tem um efeito destrutivo. Ensine os seus filhos a tomarem cuidados com as suas palavras. Ensine a eles que às vezes é mais sábio não falar. É bom ter um filho falador, uma filha faladora. Eu lembro do Davi. Davi falava, meu irmão. Falava, não parava. Que é bom, porque ele é muito sociável. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos a saber usar o limite das palavras, principalmente no trato com outros. Próximo slide. Esse aqui é bom. Ensine os seus filhos a perseverarem no trabalho. Ensine seu filho, sua filha a serem trabalhadores. Não deixe seu filho ser um preguiçoso. Não deixe seu filho adolescente, sua filha adolescente, seu filho criança ser preguiçoso. Dê tarefas para os seus filhos. Não deixe o seu filho adolescente, principalmente adolescente. Por quê, pastor? Principalmente adolescente. Porque quando ele é criança, criança tem que brincar. Mas também tem que ter tarefa. Tem que ter tarefa para criança. Só vai fazer isso se fizer aquilo outro. Só vai ganhar isso se fizer aquilo outro. Só vai ir lá brincar se arrumar o seu quarto. Coloque tarefas. Agora, para o adolescente, muito mais. Não deixe o seu filho adolescente ser um preguiçoso, um indolente. Existem filhos adolescentes e alguns jovens que são preguiçosos. Ensine os seus filhos a perseverarem no trabalho. Então, você pai, você mãe, tem que ser modelo de trabalho também. Que moral que você vai ter para ensinar seu filho se você é preguiçoso? Que moral que você vai ter para educar os seus filhos se você pai, se você mãe é preguiçoso ou preguiçosa? Você que é mãe e que é do lar, você trabalha em casa e trabalha muito, por sinal. Seja um exemplo para os seus filhos como uma mãe do lar que está cuidando da família e dos filhos. Se trabalha fora é a mesma coisa. Um pai e uma mãe que são preguiçosos não têm credibilidade para ensinar os filhos. Ensine os filhos a serem trabalhadores. Como eu agradeço a Deus a vida do meu pai Oswaldo. Só que também eu tinha uma raiva de um comportamento dele quando eu era adolescente, meu irmão. Você acha que meu pai deixava eu ficar deitado até 9 da manhã? Nananina não. Meu pai sempre acordou cedo, desde quando eu me dou por gente, 6 da manhã. Então, quando a gente era adolescente, mesmo estudando, quando chegava sábado, a gente estudava de manhã, então acordava cedo. Quando chegava no sábado, ele deixava a gente dormir até no máximo 9 horas. Depois das 9, de jeito nenhum. Levanta. Depois que eu comecei a estudar e trabalhar, aí sim, ele deixava eu dormir até mais tarde. Mas meu pai não gostava de ver os filhos deles deitado até tarde. 11 da manhã, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. Não pode ser assim. Filho tem que aprender a ter uma vida produtiva. Quer dormir bastante? Durma bastante. Mas dentro de um certo limite. Você, filho, adolescente, jovem, você não tem que ficar até 3, 4 da manhã jogando. Ou perdendo tempo no celular, na mídia social. De vez em quando eu pego lá alunos que estudam cedo, 7 da manhã, vai ficar até 3, 4 da manhã na internet, ou jogando. Aí chega lá e fica dormindo na sala. E como lá a escola respalda a gente, fala: ô filho, levanta a cabeça aí.
Estou com mais sono do que você. Aí levanta lá a cabeça. Aí quando volta, eu falo, vai lá, lava o rosto e volta. Não vai ficar dormindo na minha aula, não. Ensine os seus filhos a serem trabalhadores. Ensine os seus filhos o valor do trabalho árduo, enquanto você mesmo serve como exemplo. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, do verso 6 a 11. Vou ler para você. Diz assim, Provérbios 6, de 6 a 11. Olha o que diz o texto. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe e nem supervisor. A formiga não tem ninguém que fica falando, formiga, vai trabalhar. Não, ela já sabe o que tem que fazer. Verso 8. E ainda assim ela armazena suas próprias provisões no verão. E na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Lá em casa eu tenho moral para falar isso, porque eu levanto 5, 6 da manhã. Aí eu tenho credibilidade para falar. Ensinar os nossos filhos a terem uma vida produtiva. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Olha o que diz o texto sobre o preguiçoso. E isso aqui serve para filho adolescente, filho jovem e também para pais. Olha o que diz o texto sobre o preguiçoso. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e sua necessidade lhe virá como um homem armado. Ou seja, quem é preguiçoso, a pobreza vai lhe surpreender, vai lhe assaltar, a necessidade vai bater a sua porta. Tenha uma vida produtiva, e entenda que trabalho não é necessariamente emprego. Eu não preciso ter um emprego para trabalhar. Trabalhar é produzir, é ter uma vida produtiva. Ah, estou desempregado. Produza alguma coisa. Tenha uma vida produtiva. Não seja indolente. Outro ali, ensine os seus filhos a administrar o dinheiro deles. Olha, meu pai, ele também é uma pessoa que não tem muita instrução, mas eu vi uma coisa no meu pai. Gente, o meu pai é o seguinte, meu pai, ele trabalhou a vida inteira como tecelão. E meu pai teve um tempo que ele trabalhava de madrugada. Eu cresci vendo o meu pai sofrendo de enxaqueca. Alguém aqui tem enxaqueca? Alguém tem? É terrível, né, Flávia? Eu cresci vendo o meu pai sofrendo de enxaqueca. Meu pai trabalhava de madrugada, e para dormir era um complicado, porque o quarto dele ficava logo o primeiro cômodo próximo da rua, e a garotada de manhã fazia muita bagunça. Meu pai não conseguia dormir direito. Depois ele ia lá para o quarto de trás, que era no meu quarto. Era complicado. Eu lembro de um dia que eu e meu irmão estávamos brincando na garagem, e estávamos brincando de futebol, e meu pai estava muito estressado e com enxaqueca. Naquele dia meu pai extrapolou, meu pai veio e bateu na gente, mas ele estava muito estressado também. Não justifica, né? Eu já perdoei meu pai já, mas ele trabalhava de madrugada. Meu pai era um tecelão, ele não ganhava um excelente salário, ganhava um salário razoável. Só que eu cresci vendo meu pai sabendo cuidar do dinheiro dele. Meu pai hoje está aposentado. Financeiramente falando, ele não depende dos filhos. Graças a Deus. Meu pai tem lá a aposentadoria dele, tem as casas de aluguel dele, tem a aposentadoria da minha mãe. Financeiramente, os meus pais estão bem. Isso tira um peso das minhas costas e da do meu irmão. Eu cresci vendo meu pai sabendo administrar o dinheiro dele. Só que meu pai não sabia nos educar financeiramente, mas ele dizia o seguinte: trabalha, ganha dinheiro e guarda. Era o que ele dizia. E isso ele sabe fazer e faz muito bem. E aí hoje eu vejo meu pai com uma condição financeira
boa, meu pai não é rico, não é classe média alta, mas está bem. Porque ele soube administrar o dinheiro dele. E instruiu os seus filhos naquilo que ele sabia. Ensine o seu filho a administrar dinheiro. Pastor, como é que eu vou ensinar se a minha vida financeira está uma bagunça? Logo, logo eu vou trazer uma série sobre educação financeira aqui, mais à frente. Se a sua vida financeira está uma bagunça, organize a sua vida financeira. E ensine os seus filhos a administrar o dinheiro deles. Se você quer que os seus filhos conheçam a plenitude da bênção de Deus, ensine-os também a dar generosamente a Deus e ensine-os a usar os recursos para honrá-lo. Próximo slide. Honre o Senhor com toda a sua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ensina o seu filho a ganhar dinheiro. E hoje lá em casa eu falei isso. Eu sei que eu cito muito exemplo aqui lá de casa, mas eu tenho que exemplificar para os irmãos. Se isso Davi ficar bravo comigo quando eu uso esses exemplos, mas se ele ficar, ele vai me perdoar. Mas hoje eu falei lá em casa para ele. Começou a faculdade essa semana, graças a Deus. E tá lá, curso de alto nível. Falei para ele hoje no café da manhã lá na mesa. Ó, eu e a tua mãe não vamos te dar dinheiro não. O que for preciso para lhe sustentar para você estudar, isso a gente vai fazer, deixa com a gente. Vamos bancar sua passagem, sua alimentação, seu recurso de internet, a gente vai prover tudo para você. Agora dinheiro para você, você vai ter que gerar dinheiro. E ele já faz isso. Ele já consegue gerar dinheiro para ele. Porque eu não vou ficar dando dinheiro para o meu filho mais velho. Porque ele tem que aprender a gerar dinheiro. Você tem que ensinar o seu filho a gerar dinheiro. E ensinar a administrar. E ensiná-lo a ser generoso. Por quê? Olha o que diz a Bíblia, próximo slide. A alma generosa engordará. Não é engordar de barriga não, tá? É de prosperar. E o que regar também será regado. Ensine o seu filho a ser generoso, sua filha a ser generosa. Próximo slide. A maneira como uma pessoa administra o seu dinheiro é uma questão moral e espiritual. Certifique-se de que os seus filhos entendam isso. Ensine sobre dinheiro aos seus filhos. Ensine eles a ganharem dinheiro, a guardarem dinheiro e a contribuir com o dinheiro. Ensine isso. Próximo slide. Ensine seus filhos a amarem o próximo. Ensine o seu filho a amar a avó dele, a avó dela. Ensine a amar o tio, a tia. A amar as pessoas do seu ciclo de relacionamento. Jesus disse que a ordem para amarmos o nosso próximo é o segundo maior mandamento de toda a lei. Próximo. Olha o que diz o texto do próximo slide. Fala assim: pais, se vocês falharem, agora é para você pai e mãe, se vocês falharem em ensinar os seus filhos a temerem a Deus, o diabo, o mundo e o pecado irão ensinar a eles. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. A coisa primordial é ensinar os filhos, temam ao Senhor. É a coisa primordial. Ensine-os a temerem a Deus. Agora, se vocês não ensiná-los, o diabo vai se encarregar de ensiná-los. O mundo, o pecado. Se você deixar de ensiná-los a protegerem suas mentes, o diabo ensinará eles a terem uma mente corrompida, degradada. Se você deixar de ensiná-los a obedecer os seus pais, o diabo os ensinará a se rebelar e a partir o coração deles. Lembra que eu falei há 2 semanas atrás? Há um princípio de rebelião no coração de todo ser humano.
ensine o seu filho a obedecer. Ensine o seu filho a ser submisso. Ensine o seu filho, sua filha a ser obediente. Ensine o seu filho, sua filha a não serem rebeldes. Ensine-os a obedecer. Próximo slide. Se você deixar de ensiná-los a escolher cuidadosamente suas companhias, fique tranquilo, porque o diabo vai colocar gente ruim do lado dele. E coloca. Ensine os seus filhos com quem andar. Se você deixar de ensiná-los a controlar suas paixões, o diabo vai oferecer para ele as várias opções da promiscuidade sexual. Se você deixar de ensiná-los a desfrutar os seus próprios cônjuges, o diabo os ensinará a destruir seus casamentos. Próximo. Se você deixar de ensiná-los a vigiar suas palavras, o diabo encherá a boca deles de imundícia. Esses dias, Gabrielzinho lá em casa soltou uma palavra feia. Epa. Ele não ouviu isso nem de mim, nem da Fabiana, nem do Davi. Acontece isso, né? Você que é pai, que você que é mãe, dá uma raiva, né? De onde esse menino tirou isso? Não ouviu de algum lugar, talvez lá da creche. Chegou e soltou a palavra lá. E eu vi a Fabiana vindo na mesma hora, repreendendo o Gabriel. Ensine-os. Se você deixar de ensiná-los a perseverar em seu trabalho, o diabo fará da preguiça deles um instrumento do inferno. E a preguiça é a mãe da ociosidade e da mente vazia. Próximo. Se você deixar de ensiná-los a administrar o seu dinheiro, o diabo ensinará a esbanjá-lo numa vida descontrolada. E se você deixar de ensiná-los a amar o seu próximo, o diabo os ensinará a amar somente a si mesmo. Portanto, veja o próximo slide. Nós temos uma grande responsabilidade com essa geração e a próxima. E aí, eu estou chegando no fim. Semana que vem a minha fala é aos filhos. E eu quero todos os filhos aqui semana que vem. Tanto filho adulto, quanto filho jovem, quanto filho adolescente. Temos uma grande responsabilidade com essa geração. Se preparem. Eu falei semana passada e falo de novo. Um monstro está surgindo. Um monstro está surgindo na sociedade. Uma geração está se levantando de gente rebelde, desobediente, preguiçosa, imoral, inconsequente. É assustador o que está sendo construído aí. É assustador. Guarde os seus filhos. Como, pastor? Eu vou trancá-los numa redoma? Ensine princípios bíblicos. É o que estamos fazendo aqui. Ensinando princípios bíblicos. Daqui a 20 anos, e não falo como profeta, falo alguém que analisa a realidade. Daqui a 20 anos, lamentavelmente, estará no comando do país, no comando de algumas empresas, pessoas imorais, inconsequentes, rebeldes, desobedientes. Alguns que não vão chegar nesse topo, vão estar na sociedade disseminando toda a sorte de degradação. É assustador o que temos pela frente. Isso é inevitável. Guarde os seus filhos a partir dos princípios eternos da palavra de Deus. Seja um instrumento para orientá-los. Ensine o menino, a criança no caminho que deve andar. E quando crescer não se desviará dele. Faça a sua parte. Tenha consciência de uma coisa.
Vai chegar uma hora que os seus filhos trilharão o caminho deles. Eles vão decidir por eles. Chegará uma hora na vida dos meus filhos, como já chegou na de uma, vai chegar na de outro, que eles vão escolher os caminhos deles. Minha parte eu fiz. Por isso que eu falo para eles, sejam sábios. O filho sábio ouve a instrução do pai. O filho tolo entristece o coração de sua mãe. Ensinemos os nossos filhos para não serem engolidos por esse monstro que está se levantando. Fecha os teus olhos, vamos orar. Fecha os teus olhos. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus futuros filhos também. Peça a Deus sabedoria para conduzir os seus filhos. Peça a Deus graça. Diga: Deus, me dá graça para conduzir os meus filhos. Perdoe seu pai e sua mãe, se eles não tiveram sabedoria de te instruir. Se eles não tiveram essa sabedoria, é porque eles não ouviram o que você está ouvindo. Então perdoe-os. Ore pela sua família. Se você pai, se você mãe, vê que os seus filhos já estão se desviando, estão num descaminho, ore por eles. Interceda por eles. Se o seu filho já está trilhando um caminho ruim, entre na luta, entre na guerra espiritual pelos seus filhos. Entre na batalha espiritual da oração. Repreenda Satanás. Faça como alguns pais e algumas mães aqui da igreja fizeram. Quando viram o diabo tragando os seus filhos, foram para a luta e venceram. Foram para a luta e venceram. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida, sua família, sobre os seus filhos. Não tem autoridade. No nome de Jesus, repreenda toda ação de Satanás. No nome de Jesus, seja um instrumento de Deus para desfazer a obra das trevas. E guarde os seus filhos, seus netos, nos preceitos do Senhor. Pai, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti os nossos filhos, e Te pedimos, guarda os nossos filhos, repreenda a fúria de Satanás, repreenda, ó Deus, a fúria do diabo, repreenda a fúria de Satanás. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos a ação do maligno que tenta tragar os nossos filhos. Nós repreendemos as ações do império das trevas que tenta, ó Deus, minar aquilo que semeamos na vida dos nossos filhos. Repreendemos a ação de Satanás e seus demônios e dizemos que sobre os nossos filhos vocês não têm legitimidade. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos pertencem a Deus. Guarda, ó Pai, os nossos filhos. Livra-os das garras do maligno. Levante essa geração de crianças, de adolescentes, de jovens que têm o temor do Senhor no coração. Guarda a nossa família, Senhor. Guarda a nossa família. Livra
livra-nos das ciladas de Satanás, das suas artimanhas astutas, das suas manipulações mentirosas. Nos dê a autoridade moral e espiritual para conduzir os nossos filhos. Que toda semente plantada na vida deles brote, frutifique, para a glória do Teu nome, Pai. Guarda as nossas famílias, Senhor. Guarda as nossas famílias, meu Deus. Guarda os casamentos. Guarda os relacionamentos paternais, maternais. Guarda, Senhor. Livra-nos dos nossos próprios pecados. Livra-nos dos nossos próprios pecados. Ajuda-nos, meu Deus, a nos levantarmos na autoridade de Cristo Jesus e repreendermos a ação de Satanás, para que as nossas famílias sejam um luzeiro, seja uma referência para este tempo. Para este tempo, Senhor. Guarda as nossas casas. Livra-nos de tudo aquilo que quer nos destruir, Pai. Que os princípios eternos da Tua palavra e do Teu reino sejam consolidados em nossas mentes e corações. E que nossas famílias sejam uma referência, sejam um luzeiro neste mundo, no que diz respeito ao temor do Senhor. No que diz respeito ao temor do Senhor. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Adore ao Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos construir a vida em ti, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do... Estamos aprendendo princípios de como construir a nossa vida, construir a nossa família, nosso relacionamento conjugal, a educação dos nossos filhos. Por isso diga assim: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável.
do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor repouse sobre os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que sobre o teu lar, que sobre a tua casa esteja a sabedoria do Senhor. Que todas as artimanhas de Satanás caiam por terra. E que você tenha do Senhor o discernimento espiritual para conduzir a sua família, para conduzir os seus filhos. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria, discernimento, direção. Que a boa mão do Senhor repouse sobre ti. Que haja provisão nos seus celeiros. Que haja abundância na sua casa. Que haja amor, carinho, sinceridade, respeito, cuidado, obediência. Guarda as nossas famílias, Senhor. Guarda as nossas famílias. Nos dê o discernimento espiritual para vermos onde estão as brechas e impedir, ó Deus, o maligno de destruir aquilo que o Senhor tem construído. Que aqueles, ó Deus, que estão vivendo lutas familiares tenham de Ti a força e a direção para vencer as obras do maligno. No nome de Jesus. Nos dê, Senhor, uma semana de paz abençoada, de prosperidade. Abre-nos portas, nos dê livramentos, fortalece-nos diante das lutas e adversidades. Que tenhamos uma semana na Tua presença, Senhor, diante dos desafios que vivemos. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia! Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Cumprimente uns aos outros, Deus te abençoe. Até quarta-feira, no nosso culto de meio de semana.